que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele e vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele e vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Vem adorar ao Rei e exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Graça e paz da parte de Jesus Cristo ressurreto, amém? Sejam todos bem-vindos essa noite, os saudamos. O convite acabou de ser feito, vem adorar ao Rei, vem exaltar ao Rei, Ele é digno de adoração. Estamos felizes nesta noite, é uma noite memorável. Iniciamos nessa noite um mês de festa onde comemoraremos 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos do evento no qual foi fixado as 95 teses de Martinho Lutero. E hoje nós falaremos sobre um dos pilares, que é somente a graça. E fica sob a sua curiosidade, caso você não saiba quais são os outros 4, não perca um culto deste mês. Venha todos os domingos, para que sejamos abençoados pelas verdades contidas neste evento chamado Reforma Protestante. Quero convidá-lo nesta noite a abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, dos versículos 5 ao 9. Eu vou repetir para que você encontre. Efésios capítulo 2, dos versículos 5 ao 9. Aproveitamos para dizer bem-vindos também a todas as pessoas que nos acompanham pela internet, todos os internautas que não estão aqui conosco, mas que cultuam ao Senhor nessa noite. Sejam bem-vindos conosco. Vamos ler a palavra do Senhor.
Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça somos salvos, amém? Se pudesse colocar em pé comigo nesse momento, vamos orar ao Senhor. E logo na sequência estaremos adorando aquele que é digno, aquele que propiciou a substituição, que possibilitou a nossa estada aqui nessa noite. Sem a graça que nos alcançou, que foi de graça, não custou nada para nós. Não é pelas nossas obras, pelas nossas benfeitorias, mas sim por meio dele. Ele propiciou a substituição. E hoje nós estamos aqui. Então vamos orar nesse momento. Quero convidá-lo a um momento de reflexão, introspecção. E que Cristo esteja conosco, nos abençoando nesta noite. Pai, nós te honramos. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos propiciado o privilégio, Senhor, de sermos feitos Teus filhos, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós sabemos que não foi fácil, Senhor. Nós sabemos que a Sua morte foi uma das mortes mais brutais que a história pôde narrar. Mas o Senhor venceu. O Senhor venceu a morte. Ao terceiro dia o Senhor ressurgiu. E hoje nós comemoramos em um culto denominado de Santa Ceia aquilo pelo qual nós entendemos em Ti que é o resgate, que é a regeneração, que é o reencontro entre o Pai e o Filho, entre o Criador e a sua criação. Obrigado, Deus, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Jesus. Senhor, confessamos nossos pecados, a nossa pequenez, a nossa necessidade do Senhor. E Te adoramos porque o Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é uno. E seja bem-vindo neste lugar, Jesus, seja adorado. Amém. Vamos louvar ao Senhor, cantando a Ele. Vamos expressar com todo o nosso coração, nossa alma. A Ele, a honra e a glória. Dos céus pra me encontrar, aqui não é o teu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Naquela cruz se entregou, no teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Cante ao Senhor no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou.
Aleluia. Vamos fazer uma surpresa para o nosso Jesus? No altar de adoração. Receba, Senhor. Jesus, é a tua igreja reconhecendo que só tu és Deus, que morreu, ressuscitou e prevaleceu sobre a morte. Aleluia. Jesus, Filho, a Ele honra, glória e louvor. Deus poderoso. Com as palmas. Vamos agradecer a Ele pela morte na cruz, que não foi em vão, por estarmos aqui louvando a Ele nessa noite. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz vencer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pode imaginar. Você acreditou e fez tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Fiz com aquela mãe que não desiste, mas Deus esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus. Me levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Honra, a honra, a glória, a força, o louvor a Deus. Me levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus. Me levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Aleluia. Eu te pertenço, Deus. Aleluia. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Gente, ter um Deus desse que nos abraça, que nos afaga, que nos protege, não é para ficar parado. Amém? Glorificado seja Cristo, amém. Nós não ofertamos para ser abençoado, antes porque somos abençoados. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo o seu propósito no coração, não com tristeza e nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Esta noite oferte ao Senhor, o Senhor é digno da nossa oferta.
perca. Não perca o clima. Você pode se sentar. Fique à vontade. Temos alguns avisos. Mas antes dos avisos, eu gostaria já de convidar as crianças para vir à frente. Vamos orar por vocês. E assim vocês já descerão para as salas. As crianças venham à frente. É desejo de Jesus que as crianças venham até Ele. Os pequeninos venham à frente. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, nós te honramos pela vida das nossas crianças. Eles são presentes, eles são herança do Senhor na nossa vida, Pai. Nós sabemos do teu desejo de que as crianças estejam perto de ti, Jesus. Por isso, nesse momento, nós as destinamos às suas salas, onde elas aprenderão do Senhor. Meu Deus, Espírito Santo, que o Senhor capacite cada professor, cada orientador, que a sua palavra ali seja pregada, que a linguagem seja entendida. Deus, cuida das nossas crianças, no nome de Jesus. Amém. Podem ir para a salinha de vocês. Não tem como não sorrir quando olhamos para eles. Pois bem, temos alguns avisos. O primeiro deles é a respeito do acampamento de mulheres. Eu quero ser breve, as informações estão no boletim. Eu só preciso dizer que existe já uma mesa de inscrição aguardando vocês lá na saída. Então você que pretende fazer a sua inscrição, já vai ter alguém lá para recepcioná-lo na saída. Um outro aviso é a respeito do bazar que teremos no próximo sábado, realizado pela diaconia. Então venha, existe bastante coisa que precisa ser vendida, isso irá abençoar a nossa igreja e você com certeza também será abençoado pelo que está disponível. Então no próximo sábado a diaconia realiza um bazar beneficente e as informações também constam no boletim. Eu preciso fazer uma errata aqui também a respeito do jantar de casais. Foi anunciado no boletim que é dia 21, mas a data foi substituída e antecipada para o dia 20. Tá? Então, cuidado com a informação que nós temos aí no boletim. A data correta é dia 20. Informações, ainda há vagas, são poucas, estão mais limitadas do que já foram. Então, corra. Procure o Jairo, a Pri, Pastor Ricardo, a Amabile, que ainda tem algumas vagas. Ok? Quarta-feira, Pastor Ricardo segue com a série Deus de Promessas. Tem sido abençoador. Então venha na quarta. Deus com certeza renovará promessas na sua vida. Revelará promessas já feitas que você ainda nem sabe. Então venha. Quarta-feira Deus tem uma bênção na sua vida. Também consta no boletim que está aberta a inscrição para eleições de oficiais. Maiores informações, como disse, no boletim. Então fique atento aos avisos que constam no boletim e mantenha-se informado. Eu tenho um aviso importantíssimo para trazer para vocês, e na verdade é um aviso misturado com um apelo, misturado com um pedido. Próximo sábado nós teremos a Tarde da Alegria, dia 7 de outubro. Será a última e a maior Tarde da Alegria do ano. E nós precisamos muito da ajuda de toda a igreja. Neste evento será reunido também as crianças locais da igreja. Membros da igreja, filhas dos membros da igreja. Isso já foi acordado com o Ministério Infantil. Então nós vamos precisar, além das crianças da igreja, que também temos mais as crianças da comunidade, nós vamos precisar de muita gente. Então você que já vem ajudar, que já faz parte lá de um grupo no WhatsApp, que já tem alguma atividade, que já ajudou em algum momento ou por alguma circunstância não vem mais, nós precisamos muito de você. Nós teremos muitas crianças no sábado. Então venha.
Se você tem alguma dúvida, pode procurar qualquer um dos seminaristas. Temos ali o Valdemar, o Renan também está aqui. Pode procurar o Giovanni, pode falar comigo e com os pastores. Nós daremos maiores informações, te orientaremos aonde você pode ajudar, onde você melhor se encaixa. Podemos ajudar na limpeza, podemos ajudar até dando aula para as crianças ali no momento de divisão dos pequenos grupos. Podemos ajudar na cozinha, na recepção. Trabalho não falta. O que está faltando é gente. Então venha, queria desafiar você. Porque a igreja foi chamada para estar lá fora. E nós estamos exercendo esse papel. Então venha conosco. Abraça essa causa. É o último evento do ano. Ano que vem continua. Mas nós precisamos de você. Ok? A agenda para a Tarde da Alegria nós temos na quinta-feira uma caminhada de oração pelo bairro. Você também é convidado a estar conosco. Nós vamos nos reunir aqui às 20 horas. Vamos sair caminhando pelas ruas do bairro. Orando pelo bairro. Orando pelas pessoas. Orando para que Cristo implante o seu reino e que os sinais do seu reino sejam vistos nesta comunidade por meio desta igreja, por meio da sua vida. Então venha orar conosco, é uma das atividades. E também nós teremos panfletagem no sábado, começando a partir das 7 da manhã, ali na padaria central. E depois disso nós seguiremos com panfletagem de divulgação, caminhando novamente pelas ruas do bairro. Você é convidado a estar conosco. Ok? Precisamos de você. Por fim, gostaria de conhecer os nossos visitantes. Antes disso, gostaria de cumprimentar um visitante especialíssimo que temos nessa noite. Ele me disse que estaria conosco. Eu imagino que você esteja com saudade dele, Pastor João. Seja bem-vindo conosco, é nosso visitante ilustre. Está conosco via internet. Ok? Os visitantes que estão à minha esquerda, por favor, se alguém se manifeste. Não há ninguém. À minha esquerda. Aqui nessa ala, alguém que nos visita pela primeira vez ou por alguma outra vez também? Não? Aqui nessa ala, alguém? Lá? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você receberá aí um abraço de quem está perto de você. Quem é membro da igreja, dê um abraço nesse visitante querido. Essa visitante querida também. Aqui nessa ala, alguém que nos visita pela primeira vez? Pela segunda, terceira, quarta vez? Aqui, na minha extrema direita, alguém? Não? Ok. Deus abençoe a todos. Eu convidar você a se colocar em pé mais uma vez. Nós ainda teremos mais um período de adoração. Amém. E seguiremos adorando ao Senhor nessa noite. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra
nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus fechados se abra, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus fechados se abra, o teu reino vem. Nossa fé está esperança estão em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande E a tua igreja, Senhor, nessa noite, ela se levanta, Senhor, ela se levanta para te adorar. A igreja, Senhor, está cansada de tanta perturbação que o mundo, Senhor, está oprimindo. E nós pedimos a intervenção do Espírito Santo, que os céus se abram, Senhor, que a tua glória desça, Senhor, que o teu reino se estabeleça nesse lugar, que a tua força, Senhor, entre em nós e nos revigore, Senhor, e que a tua igreja sempre ande com os passos firmes, com os passos de guerreiros, que não vai, Senhor, de forma alguma se render ao inimigo, se render às coisas, Senhor, que são ruins aos teus olhos. E nós clamamos que o teu reino venha nesse lugar, que a tua igreja, Senhor, não se acovarde, que a tua igreja ande em triunfo, que a tua igreja, Senhor, olhe para o nosso grande general, nosso Jeová Sebaó,
Só a igreja para a gente encerrar lindo num grande coral. Vamos dizer assim. Salvador, toda glória, toda honra, todo elogio, toda admiração a Ti, somente a Ti. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. A gente podia ficar aqui a noite toda cantando, né? Tão bom, tão muito bom. Eu quero só fazer menção a um casal que está visitando a igreja hoje, que já foi da igreja há muito tempo. Inclusive, eu não os conheço, mas falaram aqui o nome deles. E eu queria identificar o Reinaldo e a Marilene, onde eles estão. Sejam muito bem-vindos, uma alegria. Depois quero dar um abraço em vocês. Eles se mudaram daqui, foram para outro país e estão aqui nos visitando hoje. Deus abençoe vocês grandemente e graciosamente. Amém? Nós vamos repartir um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração nesse mês, em que o Fernando já disse. Vamos falar sobre alguns pilares da reforma. E o primeiro texto que eu quero que você abra está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Inclusive, se você tem uma caneta e tiver acesso ao seu editorial aí, só faça uma errata, porque houve um probleminha ali de digitação. Saiu 1 Coríntios, o texto aí é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, você, por favor, corrija aí no seu boletim. Diz o texto assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um outro texto que já foi lido, mas nós vamos repeti-lo, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Um pouquinho mais à frente, mais adiante, Efésios 2:8 nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Palavra de Deus, glória a Deus pela sua palavra. Na década de 50, viveu um sociólogo britânico chamado Michael Young. E ele desenvolveu um conceito chamado meritocracia. Meritocracia é um conceito composto de duas palavras gregas. A primeira palavra significa merel, que significa ser digno ou merecedor de algo. E a outra parte da palavra vem da palavra kratos,
que significa força ou poder. E o princípio da meritocracia tem a ver com você ser retribuído em honra, em mérito, em poder por algo que você faz. Então, você tem o mérito de receber, porque houve uma participação sua. Então, você conseguiu um mérito, conseguiu uma honra, conseguiu um poder, conseguiu uma força. Já muito tempo depois, um outro sociólogo venezuelano chamado Otto Maduro disse que a religião da nossa geração, ela é basicamente baseada no princípio das obrigações e dos benefícios. Você tem um Deus, ou uma divindade, que está aqui em cima, e você tem o ser humano, que está aqui embaixo. E aí você se relaciona com essa divindade para tentar agradá-la, para tentar satisfazê-la. E em ela sendo agradada, satisfeita, ela retribui a você com benefícios, com bênçãos, com presentes, com dádivas. Ele disse que basicamente a maioria das religiões participam ou partem desse princípio, obrigações e benefícios. E tem a contrapartida também. Se você não fizer certinho, não pagar o seu carnê do baú em dia, está lascado. Você recebe o juízo, você recebe o castigo. E muitas religiões são baseadas, a maioria delas, quase todas, nesse princípio do mérito, nesse princípio da obrigação e do benefício. Você está comigo? Você está me entendendo? Então, se você agrada a divindade, você recebe, você é agraciado. Mas o cristianismo, ele é diferente. O cristianismo apresenta uma possibilidade de relacionamento com uma divindade, com o Deus das Sagradas Escrituras, que nós cremos, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele propõe um relacionamento que está além das fronteiras dos méritos e das obrigações. Nas palavras de Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, ele disse que nós somos salvos pela graça, sem méritos ou deméritos. Ele nos salvou sem méritos ou deméritos. Foi uma escolha dele e isso não tem nenhuma participação nossa. E pensando nesse conceito, eu ouso afirmar, e digo isso com muita propriedade, que dentre todas as religiões do mundo, há uma singularidade no cristianismo que não se encontra em nenhuma outra religião ou nenhuma outra manifestação de relação entre o sagrado e o humano. E a singularidade do cristianismo é a graça de Deus. Só no cristianismo existe a graça de Deus. Em nenhuma outra religião nós encontramos esse princípio. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Sobre algo que nos é singular. Sobre algo que nos é precioso. Sobre algo que nos é maravilhoso e, como eu disse aí no boletim, nos é suficiente. Essa graça que nos alcança independentemente dos nossos méritos. Independentemente dos nossos esforços. Independentemente da nossa condição, essa graça que nos alcança de uma forma ampla, linda e maravilhosa. E a primeira ideia que eu quero que você marque, hoje não vai ser um sermão presbiteriano com 3 pontos, vai ser um sermão, nós vamos conversar sobre a graça. E o primeiro princípio que eu acredito que nós precisamos falar a respeito dessa graça, que é singular ao cristianismo, é que essa graça é para os desgraçados. A graça do cristianismo é a graça para os desgraçados. Daqueles que estão sem a graça, que estão perdidos nos seus delitos e nos seus pecados. É a graça que se aperfeiçoa no fraco. E o apóstolo Paulo experimentou isso na sua carne.
essa singularidade do cristianismo, e Cristo disse a ele: o meu poder é para um desgraçado como você, porque a minha graça te faz agraciado, porque ela se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua desgraça. Quero que você projete ali, por favor, o texto da Bíblia, nós vamos conversando, de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 22, para a gente entender essa condição da graça aos desgraçados. Diz assim, Paulo dizendo: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará ou me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou com a lei do pecado. A graça de Deus vem para salvar o pecador da sua condição desprezível e depravada de escravo do pecado. A graça de Deus entra na história humana para dizer para o inferno: vocês não têm poder sobre aqueles que o meu Pai criou. Eu vim saquear as almas escravas da morte para o reino dos céus. E é por isso que quem tem porta é o inferno, e quem tem exército é a igreja, porque a igreja entra no reduto, no gueto do diabo, e saqueia de lá as almas desprezadas, desprezíveis, desgraçadas, e faz essas almas serem salvas, agraciadas, tornadas vivas. A graça é para o pecador. Charles Spurgeon disse que a graça divina, em seu significado verdadeiro e mais profundo, ela precisa de criaturas indignas nas quais ela possa operar. Não há sentido para a graça se não houver desgraça. Não há sentido para a salvação se não houver quem está perdido e que precisa ser salvo. Não há sentido para o amor se não há aquele que não se sente amado. A graça é para pecadores. E quando eu estava meditando nessa palavra, quando eu estava me preparando já há alguns dias, eu dizia: Senhor, eu sou esse pecador. Eu preciso desesperadamente dessa graça na minha vida, atuando no meu corpo, nessa lei que atua dentro de mim, que me inclina a fazer o mal, porque a minha natureza é feia. Se você estivesse aqui um óculos de realidade não virtual, mas de realidade espiritual, todos aqui com aqueles óculos, você já viu aqueles óculos? De realidade aumentada, e Deus permitisse você olhar para o Ricardo na essência, o que vocês veriam? Me faria desprezível aos olhos de vocês. Porque eu sou um pecador que preciso da graça. Um pastor disse a seguinte frase na sua oração: eu sou um verme culpado, fraco e indefeso. Caído nos braços de Cristo eu me encontro. Sejas tu a minha força e justiça. Sejas tu, Jesus, o meu tudo. E é por isso que essa graça é singular. É por isso que se pode cantar Amazing Grace, maravilhosa graça. É por isso que podemos dizer que essa graça é maravilhosa e sem limites, porque ela nos alcança.
E aí, como Deus é maravilhoso nos seus caminhos e a Bíblia é formidável, eu fui levado a um texto que eu confesso nunca tinha observado para entender essa graça. E interessante que não é no Novo Testamento. Nós vamos ter uns lampejos dela aqui, no Antigo Testamento. Olha que lindo o texto de Isaías 57, versículo 18. Isaías 57, 18. O Senhor diz assim ao seu povo: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Vou repetir. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. É muito lindo o que está por trás desta palavra. Esse capítulo 57, se você lê em casa, leia em casa. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Se quiser crescer, já dizia o Ministério Infantil da Igreja. Então leia o capítulo 57 de Isaías e você vai perceber que esse capítulo fala da maldade do homem. Que esse capítulo fala de um homem que tem uma impiedade terrível. De um ser humano que não trata o outro ser humano como Deus o trata. E aí, chega a ser desconcertante o capítulo ir falando da maldade humana, e Deus olha e diz assim: mas eu vejo isso em vocês. Eu vejo que vocês são maus. Eu vejo que vocês são impiedosos. Eu vejo que há coisas feias em vocês. Eu vejo que vocês têm problemas, vírgula, mas eu vou curá-los. Você entendeu? Eu vejo tudo isso. Eu já diagnostiquei a sua enfermidade. Eu já tenho aqui o raio-x da sua alma, mas eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. E para mim, o profeta Isaías está tendo um lampejo da graça, porque o Senhor está ciente da indignidade do seu povo, o Deus está ciente da condição de pecado, mas Deus diz: eu vou intervir e vou curar. Então, quando o Ricardo está em pecado, fazendo aquilo que desagrada a Deus, eu acredito que Deus está olhando lá do céu e ele diz assim: eu estou vendo, cara, estou vendo os seus caminhos, estou vendo o que você está falando para sua esposa, para os seus filhos, estou vendo o que você está fazendo, mas eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. E é isso que me mantém firme na graça, porque cada dia eu quero ser curado deste corpo mortal, dessa natureza que me inclina a fazer o mal dia a dia. Essa graça alcançou Manassés. Essa graça alcançou Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hoje eu ouvi uma designação, eu estava estudando muitas coisas, eu falei, mas essa designação foi pesada. Disseram que Saulo de Tarso foi quase o Bin Laden da sua geração. Tamanho o ódio, a raiva, o desprezo que ele nutria pelos cristãos. Foi um homem terrível. E, francamente falando, se o conselho da IPI Filadélfia recebesse o Saulo de Tarso para ir para o seminário, seria o candidato mais controvertido da história da IPI Filadélfia. Vou usar nossa casa aqui, com respeito a todos os meus pares queridos do conselho. Como um homem, como este, que fez o que fez, que matou tanto que matou, que foi cruel ao ponto de fazer barbarias terríveis, como esse homem se tornou um seguidor de Jesus? E há uma especialidade no ser humano, ele sempre tem um pé atrás em relação aos erros do outro. Ele acha que os erros do outro nunca vão ser superados pelo outro. Só os dele. Lê do engano. Por isso a graça é suficiente para o desgraçado. Porque não importa a circunstância, importa o que a graça pode fazer.
Eu não sei com quem eu falava, acho que foi com o Rafa ontem, que eu contei a história do rapaz da prisão. Foi para você, né, Rafa? Eu me lembro, eu sei que ele vai assistir essa mensagem, de um jovem lá de Maringá, que estava preso na cadeia, e os nossos cultos, a mensagem que a gente pregava ia 3 vezes por semana, pela net, pelo canal aberto na TV Cultura. E eu lembro que um dia eu recebi uma carta endereçada à igreja, mas com o meu nome, é o pastor Ricardo. E quando eu abri aquela carta, eu comecei a ler, eu tenho essa carta guardada até hoje, está lembrando, né, Amado? Esse jovem dizia assim, eu não vou citar o nome dele por uma questão, né, de salvaguardá-lo. Ele dizia assim, pastor, eu estou aqui na cadeia, eu participei de um crime, a minha sentença é tantos anos, ainda faltam 2 anos para eu sair daqui, mas na quinta-feira colocaram uma TV aqui na cela e eu assisti a sua mensagem. Eu me lembro a série que eu estava pregando, era sobre os desertos na Bíblia. E ele se viu no deserto naquela prisão. E ele disse, eu me converti naquela mensagem, quinta-feira. Pastor, daqui 2 anos eu vou sair daqui, eu quero ir para a sua igreja, quero ser batizado aí. Muitos podiam dizer assim, isso é força de expressão, o cara ficou muito animado com o sermão e não... Queridos, 2 anos depois, 2015, eu tive o privilégio de batizá-lo. Porque a graça é para o desgraçado. E desculpe eu te dizer, se você ainda não se identificou, eu e você, sem a graça, atuando na nossa vida, somos os desfavorecidos por ela. E o desfavorecido da graça é o desgraçado. Quando o Senhor Jesus viu os caminhos daquele homem chamado Saulo de Tarso, ele olhou os caminhos daquele homem e disse, eu vou curá-lo e vou fazer ele, deste homem, o maior evangelista de toda a história da igreja. Eu vou mudar a identidade deste homem, eu vou mudar o nome deste homem, eu vou mudar a história deste homem. Ainda que ele seja um homem fraco, ainda que ele seja um homem difícil, eu vou curá-lo. Porque tenho visto os seus caminhos, mas vou curá-lo. E eu quero dizer para você, querido, querida, você que me assiste aqui agora, de que o Senhor tem visto os seus caminhos. E Ele tem visto os caminhos desgraçados, talvez, da sua vida. E há uma palavra profética hoje no culto de ceia. Eu vou curá-lo. Eu quero Jesus. Sou Jesus, eu quero. E é por isso que, para mim, essa graça, além de maravilhosa, além de preciosa, ela é surpreendente. Porque ela é surpreendente. A graça cura o ser humano da doença mais terrível que ele tem. Agostinho disse que o pecado na vida do homem é uma doença da morte. E tudo que é proveniente do pecado é a doença da alma. Então, o Senhor Jesus entra na minha vida e Ele me cura do meu pecado. Eu o curo. Por isso que o pecador é o alvo escolhido por Deus, num grau extraordinário, para ser trabalhado por Ele. Por isso que eu não desisto de pessoas difíceis. Por isso que eu tento não abrir mão de gente que muita gente já abriu mão. Porque eu já fui essa pessoa difícil. Ainda sou. Por isso que eu acredito que a graça, ela transforma o desgraçado. Não há lugar onde essa graça entre, que a vida nova em Cristo não seja vista, não seja efetivada. O bom pastor vai atrás da ovelha perdida. O bom pastor toca na ovelha perdida. O bom pastor quer tratar as feridas da ovelha perdida. O bom pastor carrega a ovelha perdida nos seus braços. E todas as vezes que eu entro, já há alguns anos, eu tenho isso, um dia você quiser, você pode conhecer aqui o meu gabinete pastoral. Todas as vezes que eu entro no meu gabinete pastoral, eu me deparo com um quadro que eu ganhei de um pastor querido. De um pastor
que está na beira de um abismo, e a ovelha está caindo, e ele está meio que se equilibrando entre um arbusto e o abismo para salvar a ovelha perdida. Porque um dia o Ricardo foi essa ovelha perdida, que foi tirada desse abismo. Um dia você que já é salvo pela graça foi essa ovelha perdida, que foi tirado desse abismo. E pela fé, as pessoas que você conhece, que você tem orado, da tua família, da tua casa, que estão perdidas, um dia vão dizer a mesma coisa. Um dia eu estava naquele abismo, mas Cristo me tirou de lá. Amém? Vamos declarar essa palavra profética com grande amém? A pecaminosidade do indivíduo humano é a necessidade do envio do Salvador. O Salvador vem para os perdidos. Foi Ele quem escolheu a mim e a você. Por isso que eu sempre digo para aqueles que querem fugir de Deus: pode tentar, pode fugir, fica à vontade. Mas ninguém escapa do amor de Deus. O amor de Deus alcança o mais vil pecador. Uma hora ou outra alcança. Ninguém resiste ao amor de Deus. John Frame disse que a graça é o favor divino, uma atitude que brota no coração do próprio Deus. Amém? Por isso que a graça é para o desgraçado. Uma outra coisa que eu aprendo com a graça é que a graça suficiente é um dom de Deus. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Já eu vou falar mais sobre essa coisa de que talvez muita gente possa pensar: então não tem que fazer nada, então não importa, Deus me salve, boa. Não, já você vai refletir sobre alguma coisa aqui. Mas a palavra dom no grego é doron, e a palavra doron significa presente. Então, pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Eu gosto de ganhar presente. Você gosta ou não? Ainda mais se o presente for bom, né? Só que a graça é o maior presente que qualquer indivíduo poderia imaginar. E aí eu quero fazer um trocadilho aqui, uma brincadeira com as palavras. Vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é um presente de Deus para o seu presente. Então a graça de Deus é para mim e para você hoje. A graça de Deus nos alcança hoje. É um dom para hoje. E Deus em Cristo quer mudar o hoje de muita gente, a começar em mim. E se você está aqui hoje e ainda não tomou uma decisão de receber essa graça surpreendente, a graça é um dom que pode entrar no seu coração hoje e mudar a história de um desgraçado para um agraciado pela graça. A graça muda a história de uma vida. Quanta gente mudou? O Saulo que nós lemos, e estamos usando este homem como base, se tornou Paulo. Se tornou um homem que amou e que sofreu por amor. Por isso que eu tenho aprendido que para a graça não importa quem eu era, importa em quem eu me tornei. Um dos momentos mais tristes do meu ministério foi quando nós estávamos vivendo uma situação e algumas pessoas precisavam se candidatar para algumas funções na igreja. E houve um crivo, houve critérios, houve tempo. E as pessoas que se candidataram eram pessoas que a gente já caminhava há 5 anos, 6 anos para aquelas funções. E eu me lembro que no dia anterior da efetivação daquelas pessoas, eu fui procurado por um líder da igreja. E esse líder disse: olha, pastor, eu estou aqui porque eu quero te dizer uma coisa. Alguém me procurou
ontem, ou quinta-feira, não lembro bem o dia, final de semana, dizendo que um dos candidatos há 10 ou 12 anos atrás teve um problema. E essa pessoa, 10 a 12 anos atrás, caiu e foi feio a sua queda e tal. Então, eu acho que seria prudente essa pessoa não se tornar um líder. E eu andava com o cara há 5 anos, sabia quem era, conhecia a casa dele, a família dele. Um homem de Deus, comprometido com Deus. Pelo menos uns 5 anos que a gente andava, um homem de Deus. Mas há 12 anos atrás, e alguém ficou com a marca de olhar para aquela pessoa e não se sentir confortável se ela se tornar um líder, porque ela vai lembrar dela 12 anos atrás. E eu confesso para vocês que essa foi uma das experiências mais tristes do meu ministério, porque essa pessoa não entendeu o que é a graça. Não entendeu. Porque se a graça entrou há 12 anos atrás numa vida de uma pessoa, aquela pessoa era uma 12 anos atrás, mas de 12 anos atrás até hoje ela é uma outra pessoa. Cristo a refez. Cristo talhou o seu caráter. Cristo trabalhou a sua vida. Por isso que eu gosto do texto de Efésios, versículo 10 do capítulo 2, que nós lemos. E há pouco tempo atrás eu preguei sobre isso aqui, esse texto. Efésios 2:10, que diz assim: porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. A palavra aqui, criação, vem do grego poema, que significa uma obra quase que artesanal do Criador. Quando o Senhor te fez, Ele te fez e te refez em Cristo, Ele te refez. Você entende? Ele trabalhou, Ele tirou o que era feio, o que era impuro, o que era imundo, e Ele te fez uma nova criação. E na ocasião que eu disse aqui, quero repetir essa frase, é como se a sua história fosse escrita em versos de uma poesia. Mas antes de Cristo, os versos não haviam sentido neles, não havia conexão, não havia ritmo, não havia beleza, eram coisas feias, um emaranhado de linhas tortas e feias. E Cristo vem e pega aquele emaranhado de linhas tortas, sem cor, sem tom, sem ritmo, e Ele reescreve na dimensão dele, colocando tudo no lugar, colocando tudo da forma correta. Por isso que a graça é dom, é presente. Porque na graça, seu passado de desgraça é superado pelo presente da graça. Amém? A graça suficiente muda tudo e muda tudo em todos. Quem é agraciado pela graça é mudado pela graça. Porque senão não faria sentido nós hoje aqui, mais uma vez, tomarmos da ceia. Se nós não acreditarmos que a obra da graça, que é somente a graça, singularidade do cristianismo, muda os pecadores mais controvertidos. E sabe qual é meu grande desejo de ministério? É ver a igreja dos agraciados ganhando os desgraçados do mundo para Cristo, para o Cordeiro. É ver pessoas que tiveram as suas histórias mudadas pela graça. A graça suficiente muda o nosso presente e reescreve o nosso futuro. E hoje eu posso dizer para você que eu tenho um novo futuro em Deus. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho uma nova esperança em Deus. Eu acredito que numa das mensagens de Paulo, talvez essa não foi redigida, e aqui é uma coisa minha, tá? Coisa do Ricardo. Quando ele passou por alguns lugares em que ele matou tanto e que ele fez tanto mal, ele teve que, depois do sermão, descer do púlpito e chamar algumas pessoas e dizer assim: olha,
Jesus me mudou. Aquele homem morreu. Ele já não existe mais. Pela obra da graça, eu recebi um dom, um presente. Meu nome foi mudado, minha história foi reescrita. E é por isso que eu estou aqui pregando o Cristo e este crucificado. Porque foi nesta cruz que um desgraçado chamado Saulo foi salvo. E eu acredito que ele deve ter tido esse tipo de conversa. Pelo menos no meu mundo de ideias aqui, eu acredito que isso deva ter acontecido. Por isso, amado, eu quero concluir essa mensagem, te deixando o desafio para entender a singularidade da graça. E se há uma exigência na graça, a única exigência da graça é a fé no Cristo da graça. Porque pela graça vocês são salvos. Isto não vem de vós, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas mediante a fé. E Deus é tão maravilhoso, de que Ele não exige nada mais do que eu disser assim para Ele: eu creio, eu recebo este projeto maravilhoso chamado graça na minha desgraça. Eu reconheço quem Cristo é. E todas as vezes que, como cristão, nós queremos viver uma vida em desgraça, com áreas da nossa vida em desgraça, nós estamos, desculpe a palavra, enxocoalhando a graça, depredando ou depreciando o valor da graça na nossa vida. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você foi salvo pela graça, jogue fora toda a desgraça da sua vida e viva nessa dimensão, reconhecendo como Paulo que você tem uma lei que atua contra o espírito, mas que você não quer ser guiado por essa lei, você quer ser guiado pela lei do Espírito da vida, que ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8. Hoje é dia de celebrarmos a graça que salva, a graça de Jesus que jamais nos faltará, jamais nos faltará, jamais nos faltará no coração. Quem é mais antigo já pegou aí a deixa. Já sentiu o cheiro da naftalina no ar. Mas, irmãos e irmãs, a minha história, vocês já ouviram algumas coisas aqui, é uma história de um homem que tem sido influenciado por essa graça suficiente. E eu queria muito que você, nessa noite, trouxesse à sua memória o poder dessa graça na sua história e o quanto ela lhe é singular. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pense um pouco nessa graça. Ela é para você, ela é para mim, ela é para todos. Essa graça salva o mais vil pecador, mas ela também restaura o pecador. Essa graça não é apenas para a salvação de um perdido, é para a transformação de algumas áreas na vida de um salvo, que insiste em ter áreas desgraçadas no seu caráter, na sua conduta, na sua mente. Ela é dom de Deus, e a palavra dom é presente. Então, nessa noite, você veio aqui para receber um grande presente. Esse presente que vai operar na sua fraqueza. A única coisa que você precisa ter é
fé de que a graça é suficiente para te curar e te restaurar da sua fraqueza. Feche os teus olhos, pense nisso. Essa graça maravilhosa. Jesus. E se você recebeu e entendeu esse presente, e quer celebrar esse presente como um agraciado hoje, porque não é mais um desgraçado, que quer celebrar esse presente como um dom de Deus que opera na sua vida, que te cura, que te sara. Se você quer declarar esse presente hoje pela fé na vida de alguém que você hoje, pensando nessa pessoa, a vê na condição de um desgraçado, fique em pé no seu lugar que nós vamos orar juntos agora, numa corrente de oração, para que o poder da graça alcance, flua, mude, transforme, restaure vidas, histórias, famílias, gerações e gerações. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, suficiente graça. A graça que alcança o pecador como eu, Senhor. E mesmo vendo coisas que o Senhor não gosta em mim, o Senhor não desiste de me amar. Porque o Senhor diz a mim a cada dia: Ricardo, eu tenho visto os teus caminhos. Eu tenho visto os teus caminhos. Mas o Senhor tem me dito também: eu curarei. E eis aqui um pecador, Senhor, que precisa de cura em áreas na sua vida, em condutas, em posturas, quem sabe em palavras. Cura esse pecador, Senhor. E se há mais alguém aqui que se compatibiliza comigo e com Paulo nesta oração, nós agora diante de Ti colocamos a nossa fraqueza, essa fraqueza terrível que nós temos enfrentado, essa fraqueza, Senhor, esse ponto fraco, essa seta do maligno que insiste a nos esbofetear com as nossas intempéries, Senhor, com os nossos desmandos. Se alguém aqui se compatibiliza, Senhor, recebe agora essa fraqueza, Senhor. Ó Espírito Santo, visita esse irmão e essa irmã com graça e traz cura, traz restauração, traz vida. Porque o Senhor diz a você, meu irmão, minha irmã, assim como Ele disse: eu tenho visto os teus caminhos, mas eu curarei. Diga: eu quero cura, Senhor. Me cura, Senhor. Me cura, Jesus, me restaura. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé e nós cremos incondicionalmente nesse poder que cura e restaura. Se há pessoas aqui que ainda não tomaram a decisão e nesta noite estão tomando essa decisão por Cristo, oh Jesus, cura integralmente esta vida e escreve este nome no livro da vida, e que no dia de hoje se dê início a uma linda e maravilhosa história da graça suficiente. Ó Deus, nós oramos por aqueles que são nossos, mas ainda não são teus. Que o Senhor os alcance também com a sua graça. E que juntos ainda nós tenhamos a alegria de celebrarmos a suficiente graça em família. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Maridos, mulheres, filhos, pais, irmãos, irmãs, tios, tias, primos, parentes. Que nós tenhamos essa alegria. E que nesta noite agora, que vamos participar da ceia, a igreja celebre em Cristo um novo presente, em Cristo um novo futuro. E é no nome de Cristo que oramos. Amém, amém e amém. Pode se assentar.
Quero convidar os presbíteros, presbíteras, pastores para estarem conosco neste momento. Esta é uma noite muito especial. Estamos no mês de outubro. Estamos no mês da reforma. E mais ainda, estamos no ano 500 da reforma. O mês de outubro se constitui em 2017 um marco histórico, porque há 500 anos atrás, Martinho Lutero pregou na catedral as 95 teses. Eles não apenas não estavam mudando uma visão de igreja, estavam mudando uma civilização. Hoje estamos aqui celebrando, e graças a esta realidade histórica podemos celebrar a ceia de uma forma diferente, uma forma que integra você ao corpo de Cristo de uma forma tão bela e tão linda. Eu quero, à luz da mensagem de hoje, que é a graça, ler o texto de João, capítulo 6, no versículo 50. Onde Jesus disse assim: este é o pão que desce do céu. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. É graça. Por que é graça? Porque desce do céu. Não é você que produziu, né? Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É graça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Para que haja vida no mundo, é graça. No versículo 53 ele disse, respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não terão vida em si mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Versículo 54. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Isso é graça. Por causa da reforma, nós aprendemos que nós não cremos na transubstanciação, em que os elementos não viram o corpo de Cristo, nem o cálice vira o sangue. Os reformadores criam outra coisa, criam que o que faz é o seguinte: quando você come do pão e bebe do cálice, você tem a presença gloriosa do Cristo vivo, ressuscitado na sua vida. Você está se alimentando do Cristo ressuscitado, está se alimentando espiritualmente, está bebendo da vida de Cristo. Não é só um símbolo também não, porque houve também uma teologia que fez só um simples símbolo. Não é. Não é uma coisa, não é outra. Para os reformados, é a presença gloriosa, espiritual de Cristo, quando nós participamos. É graça. Por isso eu quero que você participe nesta noite, recebendo todos os benefícios da graça de Cristo na ceia. Por isso que Jesus deu graças, porque é um momento de ações de graças. Eu quero que você participe nesta noite, não apenas como símbolo, não. Que você participe desta noite dizendo que haja em minha vida todos os frutos preciosos desta graça. Tudo que o Senhor tem para mim. Peça assim: Senhor, tudo que o Senhor intentou fazer para a igreja, para nós, para os teus filhos, pela celebração da ceia, que realize-se na minha vida
e na minha família. Eu recebo porque é graça. Não é porque você merece, é porque é graça. Você não vem à ceia por causa dos seus méritos, não. Não, hoje eu estou bom para participar da ceia, então hoje eu estou bem santo, hoje eu posso. É um perigo. Hoje eu estou meio pecador, hoje eu não posso. É graça ou não é graça? A mesa é a mesa da graça. É a mesa dos pecadores. É a mesa que quem reconhece, eu sou um pecador, mas Jesus morreu por mim. O seu sangue me purifica de todo o pecado. E é baseado na graça que eu participo. Então quem pode vir à ceia hoje? Todos que receberam a graça. Quem não deve vir à ceia? Aqueles que acham que merecem participar da ceia. Esses podem estragar a ceia. A ceia dos pecadores, salvos pela graça de Cristo. Quero convidar vocês a virem a se alimentar de Cristo hoje. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. É como se ele dissesse em outras palavras assim: olha, quem de mim se alimenta, de mim terá saúde. Quem de mim se alimenta, de mim terá força. Quem de mim se alimenta, de mim terá vitória. Alimentar-se de Cristo é o segredo da graça, é o segredo da vida. Eu quero convidar você nesta noite a sair daqui transformado pela graça gloriosa de Cristo. Vamos ficar em pé. Me ajuda aqui. Jesus disse, pegando o pão, e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Logo após, ele ofereceu o cálice aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Pai, estamos orando para que nesta noite a tua graça atinja os nossos corações mediante a fé, e nós recebemos os elementos da ceia, sabendo que o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, e a vida, que é o corpo de Cristo, foi dado como vida do mundo. Fora de Cristo não há vida no mundo. Ó Senhor, fora de Cristo não há vida para nós. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa força, Tu és a nossa saúde, Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso tudo. Toca-nos com esta verdade, em nome de Jesus. Os que não puderam estar aqui, onde estiverem, toca-os com Teu amor. Ó Pai, oramos para que aqueles que estejam enfermos sejam curados em nome de Jesus Cristo. E declaramos como os discípulos: Jesus te dá saúde, Jesus te dá libertação e vida. Para a glória do Pai oramos. Quem crê e recebe diz amém. Irmãos, vamos nos posicionar. Os presbíteros, os irmãos estão nos ajudando, e vocês poderão estar indo aos lugares, pedir aos pais que orientem seus filhos para participarem também da ceia. Os pais devem orientar os filhos do significado da ceia do Senhor. Participemos em nome de Jesus, com amor, com gratidão, ao som da música. Fazei isto, Jesus disse, em memória de mim. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz,
Eu quero convidar você a colocar-se em pé. E vou convidar o conselho da igreja. Todos os presbíteros e presbíteras estão conosco. Vocês vão estender as mãos. E você, numa atitude de recepção, vai receber a bênção. A Bíblia diz: está alguém sofrendo, faça oração. Está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Nós já temos sido tocados pela unção de Deus através da ceia. Então, presbíteros e presbíteras vão estender as mãos. E nós vamos declarar uma bênção de vitória neste mês sobre a sua vida, em todas as áreas. E tudo que está preso seja solto em nome de Cristo Jesus. Que a vitória venha sobre a sua vida. Que haja paz, que haja prosperidade, que haja cura, que haja vitória no seu lar, na sua vida, em todo o seu ser. Estendemos as mãos e você, na atitude de recepção, receba. Pai, no nome de Jesus, como igreja, como conselho, como presbíteros e presbíteras, nós estendemos as mãos agora em nome de Jesus, para declarar vitória sobre a vida do teu povo, cura sobre a vida do teu povo, libertação sobre a vida do teu povo, destruição de todas as barreiras em nome de Jesus na vida do teu povo. Ó Senhor, nós cremos, nós recebemos, nós proclamamos e nós profetizamos em nome de Jesus Cristo. Quem crê e recebe e vai dizer amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, essa graça surpreendente, suficiente, maravilhosa, singular, que o amor de Deus o Pai, de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito pela graça, e que o consolo e a unção do Espírito que nos cela em graça, esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço que está ao seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.